Pais queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Pais queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos fazer a nossa oração. Meu Pai amado, bendito é o seu nome, Pai santo, digno de ser louvado, honrado e glorificado. Receba, Senhor, toda a adoração, Pai, que lhe é devida, Senhor amado. Toda a gratidão do nosso coração. Nós, meu Pai amado, não temos como retribuir tudo bem que o Senhor tem nos feito, Pai querido. Nosso coração transborda de alegria, Senhor, porque o Senhor nos tirou de um tremendal de lama. Nos tirou da condenação eterna, Pai amado. Mesmo que nós não pedimos, não buscamos, Pai querido, o Senhor, provando do seu amor para consigo mesmo, Pai amado, o Senhor nos alcançou, Senhor, entregando o seu Filho amado unigênito para morrer em nosso lugar. Mas ele não ficou morto, porque o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. Santo é o Senhor, maravilhosa é a sua obra, Pai. Bendito é o teu nome, Senhor. Recebe, Senhor amado, a gratidão do nosso coração, Pai. Eu te amo, Senhor. Nós te amamos, Pai querido, porque o Senhor é incomparável. Aleluia, santo, santo é o Senhor, Pai. Derrama, meu Deus querido, da tua unção, Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu filho, sobre a tua filha, Pai. Derrama a tua unção, Pai, sobre essa pessoa que tem fome, tem sede, Pai, da sua presença, Pai. Revela-te, Senhor, através da sua palavra, através da leitura da sua palavra, Pai, que é o propósito desse programa, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, levanta uma igreja forte, uma igreja que te conhece, que essas palavras, Pai, essa leitura venha alcançar, Senhor amado, muitas pessoas ainda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas abençoa essas, Pai, que estão com esse propósito que o Senhor colocou, Senhor amado, em nome de Jesus. Abençoa os que vão ver esse programa depois, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai amado, o Ministério Alicerce, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, a igreja de Cristo, espalhada no Brasil e no mundo, Pai. Aviva a tua obra, Pai, e abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, Senhor. Meu Pai amado, restaura também, Senhor, a família do teu povo, Pai. Restaura a saúde, Pai. Restaura a comunhão do casal, Pai amado, em casa, Senhor. Restaura, meu Pai amado, o chamado do Senhor, Pai, em cada vida, Senhor. Esse que é obreiro, Pai amado, e às vezes está afastado das suas funções por qualquer motivo que seja, Pai. O pastor, Pai, o bispo, o presbítero, Pai. Abençoa, meu Pai, o evangelista, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai, a tua igreja. Não deixa a tua igreja estar parada no caminho, Senhor, ou retrocedendo, Pai, mas pelo contrário, Pai, de glória em glória, de fé em fé, que teus filhos venham assumir, Senhor, o teu chamado, Pai amado, e venham ser plenos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode pegar o copo com água, meus amados, em nome de Jesus. Pega o copo com água, apresenta ao Senhor. Aleluia, Jesus. Meu papai, em nome de Jesus, eu te peço, coloca a tua unção, Pai. Consagra essa água, Senhor querido, e faz que quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse programa é um programa gravado, queridos. Estou gravando agora, então, pela manhã. Na quinta-feira, vou gravar esse de quinta à noite e vou gravar o de sexta-feira também, queridos, tá bom? Então eu vou adiantar, já que é gravado, eu não vou estar comentando, né, os irmãos que estão assistindo. Então eu vou aproveitar para a gente ler, né? Vou terminar o livro de Colossenses, se Deus permitir, nesse programa e já começar a ler o próximo livro, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Então Deus abençoe vocês. Eu peço aos irmãos que compartilhem, que comentem, tá bom? Depois eu vou ver cada comentário. Você que está assistindo, né, queridos? Comente, queridos, né? Comente. Em nome de Jesus, dê aquele like, né? E tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos. Deixa eu abrir ali, Colossenses, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Colossos? Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade.
segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo ora pelos colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Um pouquinho. Então, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, né, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Essa aqui é uma oração que nós devemos fazer, que tanto os líderes, né, como cada um de nós como igreja, né, nós devemos transbordar pelo pleno, total conhecimento da vontade de Deus, queridos, né? Por que muitas pessoas erram, né? Porque elas não conhecem a vontade de Deus, mesmo tendo boas intenções, né? Mesmo entendendo, olha, eu vou fazer isso aqui porque é a vontade de Deus, porque eu acho que é a vontade de Deus. Eu quero sempre que vocês lembrem, queridos, né? Que a igreja tem essa preocupação, no bom sentido da palavra, de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério, tá bom, queridos? Nós não somos donos da nossa vida. A nossa vida tem dono e Jesus Cristo é o nosso dono. Então nós precisamos aprender a servi-lo e estar onde Ele quer que nós estejamos. Nós somos o corpo de Cristo, então cada corpo, né, ou melhor, o corpo tem membros, né, e cada membro tem a sua função. Amém, queridos? Então nós somos membros do corpo de Cristo. Então cada membro tem uma função distinta e essa função é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ó, eu quero orar por vocês, né, e eu faço essa oração hoje, que Deus venha dar o pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para que eu oro? Para que vocês possam viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Qual que é o nosso principal papel aqui? Agradar a quem? Agradar a Deus. Você tem um Senhor e a tua obra hoje é agradar a Deus, servindo a Ele, né? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé, né? É acreditar naquilo que não se vê, mas não é qualquer coisa. Tem pessoas que têm fé no jogo do bicho, por exemplo, tem fé na loteria federal. Não é esse tipo de fé, queridos, mas fé na vontade e no chamado de Deus, tá? A gente mostra que a gente tem fé obedecendo a Deus. Esses são os frutos da nossa fé. Então, a fim de que viva de modo digno do Senhor para agradar o inteiro agrado dele, tá? Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Toma posse dessa oração a favor da vida de vocês, com o apóstolo Paulo está orando, e eu também oro a favor de cada um, em nome de Jesus Cristo. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, né, sendo fortalecido no seu poder, né, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Nós temos que ter isso no coração, né, queridos? Nunca parar, né, nunca desistir. E fazer tudo com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Tá falando de oferta? Tá falando de oferta, mas oferta não é financeira somente. Tudo que nós fazemos para Deus é uma oferta, né? Você hoje está aí assistindo esse programa, quer dizer, é uma oferta que está oferecendo a Deus, né? Então faça isso com longanimidade, perseverança, com alegria, né? E outra coisa, dando graças ao Pai que vos fez idôneo. O que é idôneo? Capaz, né? Então Deus ele fez você capaz, né, de fazer a boa obra dele. Então ele deu a capacidade que você precisa, né? A parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Glória a Deus. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção nisso, que nós estávamos no império das trevas, né? Então Jesus, ele nos libertou desse império e nos transportou para o reino do Filho da sua luz. Lembra que nós ministramos nas regiões celestiais em Cristo, lá em Efésios, no início de Efésios? Então nós estamos nas regiões celestiais em Cristo, que é o quê? O reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como que é a imagem de Deus? Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória a Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então as pessoas às vezes têm dúvidas sobre Jesus, né?
Os judeus, grande parte dos judeus ainda não acreditam que Jesus foi o homem que passou. Uns acham que ele foi um mentiroso, um embusteiro, outros acham que ele foi um rabino, né? Mas Jesus não é profeta, queridos, nem rabino, ele é muito mais que isso, tá? Jesus é o Filho de Deus. Nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio de Jesus e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Jesus, querido, né, não é uma pessoa bacana só, né? É muito mais do que isso. O que mais? Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a Ele tem primazia. a primazia em tudo, né? Na vida, na morte, em tudo. 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui é bom meditar nessa trecho, querido, né, que fala a nossa relação, nossa situação para com Deus, né? Ele nos reconciliou, né? Aí se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, né? Não se deixe afastar da esperança do evangelho, queridos, né? Vigia, queridos, cuida, porque não é fácil nós permanecermos na fé. O diabo, ele tem muitas artimanhas, né? Muitos caminhos, né, que ele nos mostra, e o diabo é bem convincente, né? Se você parar para pensar, ele conseguiu convencer a Eva e o Adão, né, o Adão através da Eva, que estavam no paraíso e não era suficiente, eles precisavam de mais. Então ele conseguiu convencer, olha o tamanho da persuasão de Satanás. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu, queridos, a caírem com ele, né, a serem expulsos do céu. Então, né, nós precisamos permanecer alicerçados. Olha que palavra linda, né? Então você pode colocar essa palavra hoje como palavra-chave. Permaneça na fé, alicerçado e firme, não se deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, também sou ministro, me tornei ministro, né? A missão de Paulo, o mistério do evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, a qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Glória a Deus, queridos. Colossenses capítulo 2. O interesse de Paulo pelos colossenses. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Obediência, né?
Advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Só um pouquinho, então. Então, aqui nós temos, né, um alerta para nós. Né? Cuidado que ninguém venha te enredar, te amarrar, te segurar, né? Como que as pessoas fazem isso, né? Com filosofias, e tem pessoas que só admiram, né? Esse curso mesmo aqui, hoje em dia, é uma tristeza, né? Com suas filosofias e vãs sutilezas, né? Conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tem muitas coisas que parecem boas, queridos, parecem de boa índole, né? Parece até mesmo importante, e de fato até tem. Mas comparado com as boas novas, o evangelho, a vontade de Deus, queridos, tudo se ofusca, tudo perde o seu valor, tá? Então, cuidado, queridos, né, que as coisas deste mundo não venham a ser mais importantes do que o teu chamado para Deus. Se você andar nesse caminho, você vai abandonar a Deus. Você vai abandonar Cristo, tá bom, queridos? Então, vigia acontecer aí. Não deixa, né, as tradições, né? Ah, mas isso é muito importante, pastor. Tem certa importância, queridos, mas mais importante é fazer a obra de Deus, né? Por quê? Porque em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, Cristo, ele é Deus por completo, tá bom, queridos? Ele não... Ah, mas ele é o filho, ele, né? Tem muitas pessoas que têm esse engano, né? A Maria é mãe, então a Maria intercede por nós, né? Não, queridos. Olha aqui que está escrito aqui. Em Cristo, não segundo Cristo, ó, porque nele, porquanto nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém, queridos? Então, Jesus é Deus por completo, tá? Não é unicismo, tá bom, queridos? Deus é o Deus Pai, Deus é o Deus Filho e Deus é o Espírito Santo. E os três são um. E são três diferentes e distintos. Cada um tem a sua obra, né? Tanto foi bem claro isso quando Jesus foi batizado, né, que se ouviu uma voz do céu dizendo: esse é meu Filho amado. Jesus testificando nas águas e o Espírito Santo de forma corpórea, né? É como uma pomba, né? O Espírito Santo. Então estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então por isso que se você adorar o Espírito Santo, você não está blasfemando de Deus. Se você adorar Jesus, você não está blasfemando de Deus. Se você adorar a Deus, você não está blasfemando de Jesus, porque Jesus habita nele corporalmente toda a plenitude, completo, né? Toda, completa, plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Só um pouquinho. Por isso que a gente ora em nome de Jesus, que os demônios eles vão sair. Se você ora com entendimento, com autoridade, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo e te ordeno, vai embora dessa vida. Quando você faz isso com autoridade e entendimento, quer dizer, ele tem que sair. Você vê que às vezes a gente fala isso para uma pessoa, né? E quando não temos autoridade também, né? As pessoas elas não obedecem, né? Você fala em nome de Jesus, ou você manda, né? Por algum motivo, né? Mas quando espiritualmente o nome de Jesus ele tem todo o poder, porque ele é o cabeça, queridos, né? Ó, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, tá? Ele tá sobre tudo, querido. Então o nome de Jesus tem autoridade espiritual muito grande. E esse nome ele entregou à igreja, a mim e a vocês, para nós usarmos com sabedoria e autoridade, né? Para a glória do Pai. Então tem esse entendimento. Eu vou dar um exemplo de autoridade, queridos, né? Por exemplo, se você ir na BR ali, né? Que tem a serra aqui do litoral no Paraná, né? Imagina que o teu caminhão tá descendo, você vai lá e faz assim, dá de mão assim, pro caminhão parar na frente. Você vai entrar na frente da BR e dá de mão para ele parar. Você acha que ele vai parar? Ele não vai parar. Ele vai tirar um fino de você, vai te buzinar, vai te xingar, né? Se não der, ele vai atropelar e o erro foi seu. Então, assim que aconteceria. Mas se você tiver vestido, por exemplo, do uniforme da Polícia Rodoviária Federal, se você parar na frente do caminhão e dar sinal de mão para ele, ele vai fazer de tudo para parar. Ele vai fazer de tudo para parar e com todo o cuidado, parei, tudo bem, consegui parar. Vocês estão entendendo, queridos? Por quê? Por causa do uniforme deu autoridade. É a mesma coisa como placa, né? Você vê placa, 60 por hora, você passa 80, 100, 120, você não tá nem aí. Mas se você vê um pardal, né, aquelas lombada eletrônica, aí você passa 55, 56, né? Para não passar 60, né? Então, ou seja, né, esses radares têm mais autoridade. Espiritualmente, eu quero só fazer uma comparação. O nome de Jesus, ele é respeitado mesmo, né? Glória a Deus por isso. Versículo 11.
Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então nós somos circuncidados, pastor? Todos nós somos. Como que nós somos? No despojamento do corpo da carne. Esta é a circuncisão de Cristo. Não é mais a pele do prepúcio, tá, queridos? É na obediência a Deus. Assim nós temos o coração circuncidado. 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os Então mortos. vamos entender isso aqui, tem uma informação muito interessante. Nós somos sepultados com Cristo, tá? Se ele ressuscitou, né, nós também morremos. Lembra que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos. Jesus morreu em nosso lugar. Junto com ele, nós somos o quê? Presta atenção nisso, tá? Isso diz respeito à sua vida. Nós somos sepultados. Como, pastor? No batismo. Quando você entrou nas águas, você morreu e você pagou toda a dívida. Morto não paga dívida, tá? Que eles estão ali, foi pago toda a dívida. Da mesma maneira no batismo, e igualmente vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tá? Então quando você entra nas águas, simboliza o teu sepultamento. Quando você sai das águas, a ressurreição do novo homem. Por isso que nós não podemos mais viver, queridos, como nós vivíamos no passado. Porque senão o batismo não valeu de nada e não tem segundo batismo. Vocês estão entendendo, queridos? É muito importante a gente entender isso. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na Ou cruz. seja, toda aquela dívida que estava sobre a nossa vida, Jesus removeu, né? O salário do pecado é a morte. Nós não pecamos uma vez, né? Nós pecamos muitas vezes, muitas vezes. Então, o escrito contra a nossa vida era muito grande. Mas Jesus fez o quê? Removeu o escrito inteiramente e fez isso encravando o escrito na cruz. Vale um glória a Deus, não vale, queridos? Versículo 15. E despojando os principais e as potestades, principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus ressuscitou, ele despojou, né, tirou tudo que eles tinham, toda a autoridade dos príncipes e das potestades, tá? Fez isso de maneira pública. Todo mundo sabe que eles estão derrotados. O diabo, queridos, ele sabe que o tempo dele é curto e sabe que o final de tudo ele já tem a derrota. A derrota já é derrotado, né? Então ele publicamente expôs, né, todos os príncipes e potestades que eram até conhecidos como deuses, né, no passado, até hoje são adorados por pessoas ignorantes, expôs ao desprezo. Né? Porque ele triunfou. Por que ele expôs ao desprezo? Porque ele triunfou deles na cruz. Ele venceu todo. Quando todo mundo achava que Jesus estava derrotado, né, sendo crucificado, na verdade ele estava fazendo o quê? Ele estava despojando os principados e potestades publicamente e expôs eles ao desprezo, vencendo eles na cruz. Que maravilhoso isso, né? Aí eu vi um líder, né? Na verdade, eu vou falar, né, o maior líder da Igreja Católica. Não tenho nada contra os católicos, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Mas o líder, né, o Papa ali, falando que a cruz é a fraqueza de Deus, o fracasso de Deus. Ele usa essas palavras, querido. Pesquisa na internet que você vai ver. Não fala uma vez, fala mais de uma vez isso, tá? Que a cruz foi onde Deus foi derrotado, foi humilhado. Ou é uma ignorância que eu não acredito, porque ele não é ignorante, pelo contrário, né? Ele é muito estudado, ou ele falou isso de maneira proposital. E se ele falou de proposital, queridos, né, significa que ele se colocou numa situação de anticristo, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus despojou os principados e as potestades de maneira pública e expôs aos desprezos os príncipes e as potestades, triunfando deles na cruz. Forte isso, né? O cerimonialismo, sombra das coisas futuras. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então essa parte aqui é muito importante para nós na prática da nossa vida, tá? Ninguém te julgue, tá, queridos?
por comida ou bebida. Ah, isso é pecado, isso não é pecado. Lembra que nós já lemos aqui que comprar e comer de tudo que vende no mercado sem encargo de consciência, né? Mas o que eu não devo comer? Aquilo que escandaliza, né? Ou seja, vai escandalizar teu irmão você comer carne, o apóstolo Paulo disse, então não coma carne. Na verdade, nunca mais coma carne. Ou seja, por quê? Porque o alimento não é importante. O importante é a salvação e a salvação dos outros. Está falando de irmãos, né? Não daquelas pessoas que elas vão procurar motivo para acusar você. Não é para isso que a gente tem que se preocupar, né? Então ninguém se te julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, lua nova ou sábado, né? Ah, você tem que guardar o sábado, tem que guardar a lua nova. Ninguém te julgue por isso. Porque tudo isso é a sombra das coisas que haveriam de vir. Ou seja, né, isso aqui era só um detalhe, queridos, né? Porém, o corpo é de Cristo. Então, o que importa é que Cristo fala. Ninguém se faça juiz contra vocês. E com o pretexto de que de humildade. Tem muita gente que se faz juiz, né? Não, porque eu sou humilde. Lembra esses usos e costumes que tem nas igrejas, roupa, vestimenta, cabelo, né? Tudo isso é pretexto de quê? De humildade. E até mesmo o culto dos anjos. Baseando-se em visões, né? As pessoas, a fé delas é baseada em, eu tive uma visão que é enfatuado, né? Sem motivo algum na sua mente carnal. E as pessoas, daí o que elas fazem? Não retêm a cabeça, de qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quem que é o cabeça? É Jesus. Se não retém a cabeça, o corpo não é de Cristo. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo Então outro. vamos só um pouquinho. Se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se você vivesse no mundo, se sujeita a essas ordenanças do mundo? É isso que o apóstolo está falando. Que ordenanças? Não manuseie, não toque nisso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Você está entendendo? Isso é pecado, isso é errado. Queridos, hoje você vê que tem tanta coisa que os crentes deram para Satanás, né? O preto é de Satanás, o vermelho é de Satanás, né? O rock é do Satanás, a praia é do Satanás. Você está entendendo, queridos? O diabo ele vai pegando essas coisas, que ele não criou nada, ele não fez nada, né? E daí os crentes ficam entregando para ele coisas que não pertencem a ele, ó. E as pessoas estão vivendo como? Como se elas vivessem no mundo, vocês foram libertos do mundo. Então não ande segundo os rudimentos do mundo, né? Vamos lá, versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, como o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, esse último versículo é muito importante. Essas coisas, elas têm, com efeito, têm aparência de sabedoria, elas parecem ser importantes, entendeu? O cabelo, a roupa, a calça social, o terno, a gravata, tudo parece ser importante. Tem aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, né? As pessoas levam isso muito a sério. De falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, presta atenção, não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui no caso seria pecado, né? Sensualidade na parte, o pecado, a parte sensual, sexual também, né? Então, a obediência a tais práticas não vence o pecado. Então, ele não tem valor nenhum, queridos, contra a sensualidade, ou seja, também contra o pecado. Toma posse disso, tá? Você, meu irmão, minha irmã, às vezes, olha, não pode. Se você tá numa igreja que eles pedem, né, requerem, né, essa questão de vestimenta, você não deve sair, com certeza, queridos, tá? Sem a direção de Deus, tá? Mas você entenda, queridos, qual é a posição de Deus sobre isso, tá bom? Então não cobre os outros. Se você é cobrado, paciência, né? Você está numa igreja, você tem que se sujeitar à autoridade. Se você não sujeitar à autoridade, você rejeita a autoridade de Deus, tá? Então, para você sair de uma igreja, você tem que orar, pedir a direção de Deus, né? E nem sempre é do jeito que a gente quer. Normalmente não é, tá, queridos? Então, se você agora entendendo isso aqui, você que é de uma igreja mais tradicional, entenda que tudo isso não tem valor algum contra o pecado ou a sensualidade. Então, não cobre, não seja o quê? Árbitro sobre as pessoas. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Amém, queridos? Então, não seja você que esteja contra a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então vamos entender isso aqui. Portanto, se você ressuscitou com Cristo, se você entende isso,
Então você tem que buscar as coisas lá do alto, queridos, não as coisas aqui da terra, né? Lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2, ó. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então pensa nas coisas lá do alto, né? Não aqui da terra, né? Porque você morreu, ó. Entenda isso, você morreu, queridos. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que Cristo é a nossa vida, quando Ele se manifestar, voltar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Né, que é o arrebatamento da igreja e corpos glorificados. Abrir e fechar de olhos, corrupção fica, o que é incorrupção, incorruptível sobe. Os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vamos lá entender. Tem que fazer morrer o quê? O que vem daqueles, né, da terra, né? Aqueles que estão vivos para a terra, que é prostituição, impurezas, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Aí, mais uma vez aqui, a avareza é idolatria. As pessoas não sabem, mas é idolatria, tá? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica essas coisas são filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Só um pouquinho, então. Então, aqui, o que mais que tem aqui? A ira, indignação. Indignação é muito comum nas pessoas, né? Acontece alguma coisa, estou indignado, né? Tem jovens aí que ficam muito indignados hoje, né? Maldade, maledicência, né? Fala mal. Linguagem obscena no vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes de novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Só um pouquinho, então. Então, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, né? Com ternos afetos de misericórdia, perdão, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, né? Olha que lindo isso aqui. Suportai-vos uns aos outros, queridos. Né? Nós temos que suportar uns aos outros, né? Em Cristo Jesus, né? Em amor. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, né? Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós, né? Nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, nós não recebemos perdão. E olha que lindo isso aqui. Acima de tudo, olha, então aqui vem algo muito importante. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Por que o amor? O amor é o vínculo da perfeição. Quem tem amor, o verdadeiro amor, é perfeito aos olhos de Deus, mesmo que cometa erros. Tá? Porque o critério de perfeição para Deus é diferente do critério de perfeição para os homens. Para os homens, nem Jesus foi perfeito, né? Porque foi crucificado como um malfeitor. Mas para Deus não é. Porque Deus, ele não se envergonha de chamar Davi homem segundo o seu coração, mesmo descrevendo detalhadamente o pecado, né? Ou os pecados do rei Davi. Mesmo assim, ele continua sendo também chamado pai de Jesus, né? Jesus era o filho de Davi. Lembra que a descendência de Davi, né? Então, olha como é diferente o critério de perfeição. Então, como que eu passo para ser perfeito? Aliás, é mandamento de Jesus, né? Ele falou: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Como que eu vou conseguir isso, pastor? Amor. Tá? Cresça no amor, queridos, tá? É o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Os deveres da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo o Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Eu quero que vocês guardem esse versículo aqui, queridos. Tudo que vocês fizerem, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então você está trabalhando na sua empresa, não faça para o patrão, faça para Deus. Aí você vai fazer de maneira diferente, né? Mais especial. Quando você cuidar da esposa, né? Faça isso para Deus, queridos, né? Às vezes tem as lutas no casamento, né? E o marido não quer mais saber da esposa, ou a esposa não quer mais saber do marido, né? Tudo que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. Toma posse disso. E não para homens. Porque se você entender isso, ciente de que você vai receber de quem? Do Senhor a recompensa da herança. Se você fizer isso para Deus, queridos, Ele vai te recompensar. A Cristo, o Senhor é que está servindo. Esse versículo é maravilhoso, queridos, né? Esses dois versículos aqui tinham que ficar gravados, tinham que anotar, né? E colocar na cabeceira da cama, né? Toda vez que levantar, lembrar desse versículo aqui, né? Colossenses capítulo 4, queridos. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. A oração e a prudência. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tíquico e Onésimo. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. As saudações finais. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Saúde. Valeu. Amém. Amém, amém. Valeu. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos da Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Nimpa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e as dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Saudação pessoal, a bênção. A saudação é de próprio punho. Paulo.
Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém, queridos, né? Então amanhã vamos ler primeiro Tessalonicenses, né? Concluímos mais um livro, queridos, tá? O livro de Colossenses. Hoje e amanhã vamos entrar em Tessalonicenses, tá bom? Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo, a unção e o entendimento da palavra que foi lida e ministrada, comentada hoje, seja e esteja na vida de cada um de vocês e através da vida de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Dá um amém ali para movimentar o canal, se vocês puderem, um glória a Deus, um aleluia. Então fiquem todos com Deus em nome de Jesus e até amanhã, tá? Às 9 horas da noite, queridos. Deus abençoe, queridos.